Olá, pessoal. É um prazer poder estar aqui mais uma vez compartilhando a palavra de Deus e poder dar seguimento a esse tema tão importante e fundamental para a fé cristã, que é o discipulado. É necessário que eu e você tenhamos um pleno entendimento acerca desse assunto, que é um pavimento para que nós possamos caminhar na fé. Sem o entendimento do que é o discipulado, nós não podemos progredir, porque a ordem de Jesus Cristo foi: façam discípulos. A ordem de Jesus para os discípulos que ele fez foi: façam discípulos de todas as nações. Então eu e você, ao nos tornarmos discípulos de Jesus, temos a responsabilidade de também formar em outras pessoas o discipulado. Por isso é muito importante que nós nos aprofundemos nesse tema. Na aula passada, nós entendemos que o discipulado é impossível de ser vivido sozinho. Nós precisamos de referências que nos levem a esse caminho e que nos instrua acerca do discipulado. E hoje eu quero falar abrangentemente do que é o discipulado prático na minha vida e na sua vida, a praticidade do discipulado. Então, eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração para que eu possa orar. E essa aula não fique somente no seu entendimento, mas molde o seu comportamento, entre no teu espírito e traga vida para você que está ouvindo agora. E eu tenho certeza que até o final dessa aula você será abençoado, não só com o entendimento correto, mas com uma unção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no teu coração. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que derrame o teu Espírito Santo aos nossos corações e nos instrua, nos capacite, nos habilite e, como foi dito aqui, nos unja, Senhor, para que possamos viver a tua palavra concernente à verdade do teu evangelho. Eu oro por cada homem, mulher, criança, jovem ou idoso que está comigo aqui nessa aula, para que seja liberada a vida do teu Espírito sobre cada ouvinte e a bênção do Senhor estabelecido em e através de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, quero começar com você no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 35. Você que tem um material de anotação, anote, e você que está com a sua Bíblia aberta, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, e vamos ler a partir do verso 35, a praticidade do discipulado, hoje sendo evidenciada aqui nessa aula. Então vamos lá. João, capítulo 1, 35, diz assim: No dia seguinte, estava João outra vez, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Versículo 37. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, aonde assistes? Ou em algumas traduções, aonde mora? Versículo 39, respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Irmãos, esse texto para mim é uma referência da praticidade do discipulado. Por quê? Porque discipulado não diz respeito a mim ou a você. Discipulado diz respeito a Cristo. Eu e você podemos ser discipuladores, mas o modelo é Cristo. O alvo é Cristo. E nós temos nesse texto a referência perfeita disso. Porque João Batista veio à frente, ele veio primeiro de Jesus para preparar o caminho para Jesus. Tanto que ele mesmo diz: eu sou uma voz que clama no deserto. Eu sou uma voz que está preparando o caminho. E nós podemos ver aqui um exemplo prático de discipulado, porque João Batista vem primeiro e ele faz o quê? Ele faz discípulos.
E os discípulos que João faz está totalmente relacionado ao que ele está apontando. Porque quando Jesus Cristo passa, João Batista, ele, olha que coisa profunda. João é como se ele chegasse no limite do seu discipulado, do seu trabalho com aquelas pessoas e diz assim, ó, pronto, esse é o Cordeiro de Deus. A ele vocês devem seguir. Ele é o alvo do meu discipulado. Ou seja, quando o discipulado chega em Cristo, ele alcança o ápice. Quando o discipulado chega na intimidade com Cristo, ele alcança o ápice. Então, eu e você precisamos entender que o discipulado não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Cristo. E nós, como discipuladores, temos a responsabilidade de conduzir pessoas até Cristo. Para que essas pessoas possam caminhar com as próprias pernas, voluntariamente, na busca por Cristo. Essa é a praticidade do discipulado. Se você olhar para a história bíblica, você vai ver que sempre houve uma transição de tarefas e de propósitos. Você pode ver o texto clássico de Moisés e Josué, que enquanto Moisés estava face a face com Deus em sua tenda, Josué estava do lado de fora e não se apartava da tenda. Ele estava ali o tempo inteiro olhando para Moisés e contemplando o que Moisés estava fazendo. Quando Moisés sai de cena, quem entra em seu lugar? Josué. Por quê? Porque Josué era aquele que estava andando no rastro de Moisés, ou seja, sendo discipulado por Moisés. Se você olhar para esse modelo, você vai ver que tantos outros modelos são evidenciados nas Escrituras, como, por exemplo, Ruth, que foi discipulada por Noemi, a ponto de abrir mão de sua cultura e de seu povo para seguir Noemi em um discipulado. E esse discipulado levou Ruth à plenitude de um propósito. Nós podemos ver o próprio Davi, que foi formado aos pés de Saul. E nós entendemos que discipulado não é somente nos referenciar o que nós devemos ser, mas um discipulado também nos referencia ao que não devemos ser. Se você olhar para isso, nós temos o exemplo de Davi. Davi foi discipulado por Saul. E Davi aprendeu a ser rei mediante um modelo de como não ser rei. Quando Saul foi destituído do seu reinado, Davi foi colocado próximo dele para que ele pudesse ter uma referência do que é ser um rei, mas segundo o modelo de Deus, não segundo o modelo dos homens. Nós podemos ver na Nova Aliança o apóstolo Paulo discipulando Timóteo a ponto de o tê-lo como um próprio filho e dizer para Timóteo as certas instruções do legado, do seu próprio chamado. Existem parâmetros bíblicos de que homens que caminham próximo de outros homens acabam herdando o legado e o propósito que aqueles homens estão construindo. Se nós olharmos para a vida de Elias, que foi um homem que desbaratinou os profetas de Baal e realizou grandes feitos e milagres, tinha um discípulo por nome Eliseu, que o seguiu arduamente em sua trajetória, a ponto de Elias falar assim, me deixe, e ele falar, não vou te deixar, vou caminhar com você. E Elias diz para Eliseu assim, o que você quer de mim? E Eliseu diz, eu quero a porção dobrada do teu espírito. E Elias diz, se você me vir subindo, certamente você receberá. Ou seja, a condição para que Eliseu pudesse receber algo do seu discipulador, Elias, era contemplá-lo, era poder estar de olho, referenciando o caminho. E Eliseu recebe a unção dobrada de Elias e realiza o dobro dos seus feitos. Olha como isso é precioso. Então, todo parâmetro bíblico deixa claro que alguém não pode se achegar ao propósito
Alguém não consegue, não tem como receber a plenitude do cumprimento de uma missão sem receber isso de alguém. Você pode ter certeza. Deus pode ter te dado uma palavra, clareza do que é para você fazer, mas acredite, o cumprimento do seu propósito está na vida de alguém. Não vai ser do céu, Deus vai te dar uma ideia inovadora e você vai realizar um propósito. Não. Todo propósito dado por Deus é de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Deus é um Deus geracional. Aprenda isso. Deus não é o meu Deus, Deus não é o seu Deus, Ele é o Deus dos nossos pais. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso que você lê os evangelhos e eles sempre começam contando a genealogia de Cristo, para que as pessoas pudessem ver que Jesus não foi algo aleatório, Jesus veio de uma descendência, ele está seguindo uma linhagem. E eu digo para você, e você? Você está seguindo a quem? Você está recebendo propósito, visão e uma missão de quem? Dos vídeos que você assiste no YouTube? Das mensagens que você vê no Instagram? Esquece. Em algum momento você vai se frustrar. Porque propósito, missão, nós só recebemos a partir do legado de alguém que já está praticando a mesma coisa. Isso é a obra de Deus. Eu estou vivendo algo que os meus filhos espirituais vão herdar e aperfeiçoar. Por isso que eles vão mais longe, porque eles vão viver a mesma coisa numa proporção muito maior. E os filhos deles vão viver a mesma coisa numa proporção muito maior. E os outros vão viver a mesma coisa numa proporção muito maior. Imagine o poder do discipulado daqui a 3, 4, 5 gerações. Se nós entendermos isso, irmãos, que o dito verdadeiro, o dito popular, que é verdadeiro, verídico, é que o filho do peixe, peixinho é. Se nós entendermos essa praticidade do discipulado, nós não vamos andar perdidos, não vamos andar iludidos, caminhando para uma miragem. É onde nós estamos vendo uma geração que está caminhando dentro de uma palavra, mas que ela não se cumpre. Por quê? Porque eu posso receber uma palavra, mas o cumprimento dela está na vida de alguém a qual eu preciso me submeter, servir, honrar, obedecer, para que o propósito da minha vida se cumpra através da vida desse outro homem. Se assim não for, o que você vai viver não é o cumprimento de um propósito, é a idealização de uma religião própria. Se você não viver o seu propósito a partir da vida do outro, você vai desenvolver uma religião particular. E é assim que surgem-se as milhares e centenas de milhares de religiões durante o mundo todo, ao redor do mundo todo. São homens que criam uma ideia nova, encontram uma forma nova de adorar a um Deus novo e desenvolvem uma religião. Quero fazer uma pergunta para você. Noé foi um homem obediente? Ele ouviu a voz de Deus? Noé cumpriu seu propósito na terra em construir a arca para a salvação do mundo? Sim. Agora pare e pense, meus amigos. Noé, ouvindo a voz de Deus para dizer: construa uma arca, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. Se Noé não tivesse uma referência da voz do Deus Criador, Noé com certeza iria achar que ele estava louco. Qual era a certeza que aquela voz que estava falando com ele era a voz de Deus? Por quê? Porque ele tinha a referência da voz que visitava o seu pai Adão no jardim. A voz que visitava o seu pai Enos quando começou a invocá-lo. Noé tinha referência da voz de Abel quando foi aceito por Deus. Então, quando Noé ouviu aquela voz, ele falou: essa é a mesma voz que falava com Adão no jardim.
Essa é a mesma voz a qual Enos invocava, essa é a mesma voz que Abel foi aceito por Deus. Ele tinha uma referência da voz de Deus. Por isso que ele não achou que estava louco. Porque ele tinha uma referência do Deus dos seus pais. Se eu e você não entendermos urgentemente o que é o discipulado, não haverá força para o cumprimento do propósito de Deus na terra. Porque o propósito de Deus não é meu e seu, ele é geracional. Você precisa entender isso, irmãos. Porque é que o reinado de Saul foi destituído. Porque Saul não tinha referência de rei. Saul não tinha referência de um padrão. Por isso ele achou que podia fazer o que ele quisesse fazer. E Samuel disse para ele, espere, no 7º dia eu vou chegar para oferecer o sacrifício. Ele não esperou por Samuel, fez o que ele achou que deveria ser feito e foi destituído. Davi não. Davi tinha uma referência. Ele olhava para Saul e sabia o que não deveria fazer. Ele olhava para Saul e sabia o que deveria fazer. Por isso ele foi um rei segundo o coração de Deus. E se você olhar para o livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas, você vai ver que todos os reis que agradaram a Deus e fizeram o que era reto e justo, a Bíblia diz, fizeram segundo a ordem do seu pai Davi, segundo fizeram os seus pais que vieram antes deles. Ninguém vai conseguir agradar a Deus sozinho. Ninguém vai conseguir cumprir o propósito de Deus sozinho. Ouça, preste atenção no que eu vou dizer agora. Isso é muito forte. Isso precisa estar gravado no seu coração. Pegue isso, irmãos. O discipulado é a via prática para o cumprimento do meu propósito pessoal. Para que eu possa cumprir o propósito pela qual Deus me chamou, eu preciso ser discipulado. Eu preciso ser conduzido por uma outra pessoa que já esteja à frente, vivendo aquele propósito. Se eu não tiver alguém que referencie esse caminho, o que eu vou viver é caminhar por uma miragem e chegar a um lugar que não existe. Mas se eu estou seguindo alguém que já está vivendo aquele propósito, o meu papel é aperfeiçoar os seus passos e chegar a um lugar de plenitude do cumprimento da nossa vocação. Você está me entendendo? Por isso o texto é claro. João Batista estava preparando pessoas para o cumprimento do propósito. E quando o propósito se manifesta, João Batista diz, pronto, a minha missão foi cumprida. Quero dizer uma coisa para você, pastor, líder, cristão maduro, que já serve de referência para outros. Porque a vida prática no cristianismo tem duas viés. Você é formado para formar. Você é discipulado para discipular. Você é amadurecido para amadurecer. Então você precisa saber onde você está. Se hoje você está na condição de ser discipulado, ok. Mas entenda que o lugar que você vai chegar é se tornar um discipulador. Essa é a problemática da igreja imatura. Ela acha que ela tem que ficar sendo discipulada a vida inteira. Ela acha que ela tem que ficar a vida inteira sendo discipulada. Não, irmãos, o discipulado é até a plenitude de Cristo. Quando você encontra, irmãos, um lugar em Cristo, uma referência em Cristo, você agora começa a tornar-se um discipulador e formar outras pessoas até o encontro pessoal com Cristo. Entenda isso. Agora abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 8. Vamos ler a partir do versículo 34. Marcos 8, versículo 34. Diz assim, Marcos 8, 34. Então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.
Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. O que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Ouça, Jesus está falando acerca de discipulado. E Jesus está dizendo para as pessoas que queriam segui-lo, para serem discipuladas por ele. Você quer vir após mim? Primeira condição, você precisa negar a si mesmo. Você precisa perder a sua vida. E você precisa tomar a sua cruz. Escute. Talvez eu fale um pouco mais abrangente disso na próxima aula. Mas a renúncia é a marca do discipulado. Por isso que a nossa geração hoje tem tido um entendimento muito raso e abstrato do que é discipulado. Por quê? Porque estamos tentando usar o outro para nos beneficiar. Assim como nós olhamos para Cristo e não entendemos que o propósito é nos tornar semelhante a Ele. O que nós queremos é que Cristo acrescente algo em nossas vidas. Que Ele acrescente bênçãos em nossa vida, que Ele acrescente curas nas nossas vidas. Mas não é esse o propósito do discipulado. O propósito do discipulado não é acrescentar sobre você, é tirar de você. O propósito do discipulado não é você recebendo, é você negando. Jesus deixou claro para uma geração interesseira que queria seguir a Jesus pelos sinais que Jesus estava fazendo. Jesus falou, não, se vocês quiserem me seguir, vocês têm que negar a vida de vocês. Vocês têm que perder a vida de vocês. Irmãos, e assim nós precisamos entender que Eliseu só cumpriu o propósito de sua vida porque ele abriu mão de sua família, abriu mão do seu trabalho, dos seus ideais para seguir a Elias. Se você olhar para a vida dos discípulos de João Batista, foram preparados por João Batista até se encontrarem com Cristo. E quando se encontraram com Cristo, eles já não precisaram mais de João Batista. Eles começaram a entender aonde era a habitação de Jesus, aonde Jesus morava, onde Jesus residia. Escute, a marca de um bom discipulador, é ser dispensado quando o seu discípulo tem uma revelação prática de Jesus Cristo. É quando alguém diz assim, agora eu já não preciso mais de alguém me ensinando o que eu devo fazer ou não devo fazer, porque agora eu entrei na intimidade com Cristo e Cristo está diretamente ministrando, referenciando e conduzindo a minha vida. Agora escute, nós, durante todos os dias da nossa humanidade, nós precisaremos estar sujeitos uns aos outros. Eu tenho meu pai espiritual e hoje o meu pai espiritual ele é uma referência para que o meu propósito se cumpra. Então, hoje eu não preciso mais do meu pai espiritual para me achegar a Cristo, porque eu já tenho intimidade com Jesus e já consigo acessá-lo sozinho. Porém, eu preciso do meu pai espiritual para que nessa caminhada ele seja uma referência no cumprimento do meu propósito. Isso está ficando claro para você? O êxito do discipulado é até nos achegarmos a Cristo, mas a referência para caminharmos em Cristo é para toda a nossa vida. Nós podemos ver isso com muita clareza na vida de Jesus. Os discípulos que Jesus formou, ficaram desiludidos quando Jesus morreu. Mas Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 28,
ele finaliza a carta dizendo assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o trilho de um discipulado excelente. Eu te conduzo até Cristo. E depois de Cristo, nós caminhamos juntos até o fim da nossa vida. Meu Deus, como isso é profundo e poderoso. Mas o que nós precisamos entender é que se você quer que o propósito de Deus se cumpra na tua vida, você vai precisar olhar para alguém que já está vivendo esse propósito e caminhar, servindo, honrando, cooperando com a vida dessa pessoa, para que essa pessoa possa referenciar você, possa ensinar você até a intimidade com Cristo e o propósito de Jesus se estabeleça sobre a sua vida e você consiga caminhar tendo uma referência, mas na intimidade com Cristo para o cumprimento do seu propósito. Eu oro para que essa palavra seja muito bem definida dentro do seu coração, porque nós vivemos uma geração perdida acerca de discipulado. Uma geração que verdadeiramente estão procurando homens de Deus que possam impor as mãos sobre a sua cabeça e abençoar a sua vida. Homens de Deus que possam lhe dar palavras que lhe beneficiam. Jesus disse que nos últimos dias os homens procurariam mestres segundo seus próprios interesses. Mas essa não é a verdade do discipulado bíblico. Porque o discipulado bíblico não é eu me achegar a um homem por aquilo que ele pode me dar. É me achegar a um homem pelo um caminho que ele vai me levar a trilhar. E se eu tiver que perder, eu perco. Se eu tiver que renunciar, eu renuncio. Porque eu sei que esse caminho vai me levar ao pleno cumprimento do meu propósito em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Coloque a mão no teu coração. Eu vou orar com você para que essa palavra agora seja cravada no teu coração, que o individualismo não seja a evidência da minha vida e da sua vida, porque o plano de Deus é coletivo, o plano de Deus é verdadeiramente manifesto na coletividade, na ordem geracional. Se você tem chamado para ser um músico, procure um músico que já está exercendo a sua função. Se você tem chamado para ser um pregador, procure um pregador que já está exercendo a sua função. Caminhe ao pé dessa pessoa e diga: eu quero te servir. Eu quero caminhar perto de você, porque eu sei que quando você sair, eu entro. Eu sei que quando, no tempo de Deus, aquilo que está sobre a sua vida vai ser transicionado para a minha vida e nós vamos continuar. Escute, discípulo, você sempre vai atrair a unção que você honra. Pega isso, por favor. Pega isso. Quero que você coloque no seu coração essa marca. Eu vou repetir, tá? Para que você entenda. Isso é uma marca fundamental da minha vida e da sua vida. Você sempre vai atrair a unção que você honra. Esse é o diferencial de uma visão turva no cristianismo. Você está caminhando perto de alguém, sendo discipulado por alguém, esperando que esse alguém acrescente algo sobre a sua vida. Mas a transferência de unção vem a partir do serviço e da honra. Você só vai atrair a unção que você estiver honrando, servindo, zelando. Então, se aquilo que você almeja está na vida do seu discipulador, está na vida do seu pai espiritual, você não vai atrair para você porque ele impôs as mãos sobre a sua cabeça. Você vai atrair para você porque você está honrando aquela unção. Você está servindo aquela unção, cooperando com aquela unção. E gradativamente aquela unção vai sendo transferida sobre a sua vida. Essa é a visão correta. A visão turva acredita que você tem que receber algo, que você tem que ter algo, que você... Não, irmãos. Se você tirar o você e colocar o ele, com certeza aquilo que é seu será derramado, acrescentado naturalmente sobre a sua vida. Então guarde. A unção que você honra, você atrai para a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que a sua palavra seja marcada, cravada em nossos corações. E que haja verdadeiramente, Senhor, um liberar de uma consciência santa, sadia,
de que nós precisamos carecidamente, Senhor, carecidamente, de homens e mulheres que possam referenciar Cristo em nossas vidas. Deus, eu te peço agora que haja sobre nós a marca do discipulado, pessoas que não mais estão dependentes de serem discipuladas, mas que agora já estão maduras o suficiente para se tornarem discipuladores e para formar Cristo em outras pessoas. Pai, eu te peço no nome de Jesus. Nós sabemos que o nosso principal propósito nessa terra é se achegarmos a Cristo e nos tornarmos semelhante a Ele. Por isso, meu Pai, no nome de Jesus, envia o teu Espírito para cooperar com essa rica obra. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a tua vida e que essa aula fique cravada no seu coração e que você medite, reflita, porque sem discipulado, nada feito. Até a próxima aula.